Olá, seja bem-vindo ao podcast Transição Energética Justa. Eu sou Karina Kopp e a cada episódio recebo um convidado diferente, porque aqui neste espaço nós queremos discutir, debater e acompanhar esse processo de transição que o Brasil e Santa Catarina estão vivendo. Hoje comigo o pesquisador Tiago Aquino, ele que é líder do Núcleo de Energia e Síntese de Produtos do Centro Tecnológico SATIC. A SATIC é uma sociedade de assistência aos trabalhadores do carvão. É uma instituição filantrópica que foi criada aí para ser um braço assistencial da indústria carbonífera do sul de Santa Catarina. E essa instituição acabou se tornando aí referência na formação técnica dos profissionais. E o Tiago é um dos professores, é um dos líderes pesquisadores dessa instituição. Tiago, seja muito bem-vindo, que bom te ter aqui com a gente no podcast. Muito obrigado, é sempre um prazer poder contar um pouquinho do que tem sido feito aqui, né, no alinhamento aí da transição energética, né, os projetos que têm sido desenvolvidos aqui. Pois é, o Tiago se envolve nas pesquisas aí da SATIC, e uma delas, inclusive, já surgiu há bastante tempo, que é uma pesquisa que tem aí a criação de um produto chamado zeólitas. É uma das pesquisas bem antigas, né, Tiago? Então, como é que começou essa história, né? A gente começou a pesquisar sobre zeólitas no início de 2014, final de 2013, a partir de uma viagem que a gente teve nos Estados Unidos, né, junto com o nosso diretor Fernando Zancampo, e nós estávamos lá num evento em Pittsburgh e conhecendo também, fazendo visitas lá no laboratório parceiro, né, ligado ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, e a gente, temos que achar alguma solução para essa questão do CO2, né, e aí, naquele momento a gente questionou se os americanos não tinham algo ou alguma tecnologia, ou algum processo que a gente pudesse usar, né, escalonar ou ampliar a escala para capturar CO2. E aí, eles, olha, tem esse processo, enfim, e essa empresa que usa esse tipo de equipamento e que o material é zeólita, que é o adsorvente, né? O adsorvente é um material sólido que fica dentro do equipamento. Zeólitas, vamos então aprofundar um pouquinho isso, né? E verificamos que é possível a gente produzir zeólitas a partir de cinzas de carvão. Achamos o link, né, com o que a gente está procurando aqui, dentro da transição, dentro de achar aplicações, agregar valor às cinzas. E aí começamos esse estudo, a gente está fazendo aí, completamos um ciclo aí de praticamente 10 anos, né? Foi tema da minha tese também de doutorado, da tese de doutorado de outros colegas do núcleo, né? E também de TCCs e estudos acadêmicos, mas sempre focado em projetos, né? Projetos com empresas, então algo muito aplicado, uma pesquisa dentro da instituição, mas muito aplicada. Para diferentes também destinos, né? O primeiro foi o CO2, né? Inevitavelmente vinculando com a questão da transição, abatimento de emissões. Só para a gente entender, Tiago, a zeólita, ela utiliza então essa cinza de carvão, né? E hoje, grande parte do carvão que é extraído das minas no sul do estado vai para a termoelétrica Jorge Lacerda em Capivari de Baixo. Nessa queima, nesse processo para gerar energia, sobram essas cinzas, que aí o que fazer com essas cinzas? Então, vocês pegam essas cinzas para fazer esse processo aí de transformação em zeólitas, é por aí? Exatamente, né? Olha, a estimativa é que nós estamos aqui, né, no caso, a Jorge Lacerda, o complexo gera quase 1 milhão de toneladas de cinza. Uau! Claro, e isso é muito importante, hoje 80% dessa cinza é leve, é uma cinza que é bem aproveitada pela indústria cimenteira, o que é bom, porque é um destino. Se você destinar cinza para o cimento, você abate as emissões na indústria de cimento também, então para a sociedade também tem uma importância muito grande, um volume muito grande de cinza. Mas a cinza pesada, por exemplo, hoje está sendo colocado em aterros, né? em cavas pela própria companhia, e aí podemos fazer algo mais nobre, né? A zeólita, então, tem também essa propriedade de aproveitar os componentes da cinza para transformar em zeólita, né? Então, a gente testou isso primeiro em laboratório, em bancada, que a gente chama. Sim.
né? E os resultados foram muito bons. A gente conseguiu, assim, uma qualidade da zeólita que a gente produziu de cinza de carvão e uma zeólita importada, uma qualidade muito semelhante, muito semelhante. Então, e a gente agregou outro resíduo, que é o resíduo da indústria de alumínio. Aí patenteamos essa zeólita, né? Esse processo de síntese, esse produto, e para captura de CO2. Foi muito interessante porque vimos aí uma oportunidade para o CO2, mas aí pensando, pô, será que zeólita pode ser usado para outras coisas? Pode, bom, é um mercado bem interessante para diversas aplicações. E aí, pô, vimos que a indústria de detergente absorve isso. Uhum. Zeólita pode ser aplicado no solo como, digamos assim, um regulador de umidade do solo, porque a zeólita tem muita afinidade com a umidade. E vamos, por que não fazer um fertilizante? Uma outra colega também do nosso núcleo pegou a nossa zeólita que desenvolvemos para captura de CO2 e modificou e transformou a zeólita num fertilizante, com fosfato e com potássio. Poxa, que legal. Então parece que está pipocando aí um projeto maior. Então a gente tem 3 usos aí: captura de CO2, fertilizantes e detergentes. Foi o projeto que a gente submeteu e dimensionamos isso, né, em escala piloto e submetemos isso, né, para a empresa e aí isso está realmente já em operação atualmente, né? Tivemos esse projeto, foi contratado num intervalo aí em 2014 a 2017 não, vamos para piloto. Uhum. Sabe que as coisas às vezes levam um pouco de tempo, mas em 2022 a gente contratou o projeto. Hoje nós já conseguimos produzir zeólitas, nós estamos fazendo bateladas de 25 quilos, mas temos capacidade de fazer até 150 quilos. Já otimizamos essa zeólita, conseguimos reproduzir a zeólita que nós fizemos na bancada já em escala piloto. Uhum. E agora estamos começando a fazer os testes. Para captura de CO2 ela bateu, né, o valor. E como que ela funcionaria na captura de CO2? Qual seria o propósito da zeólita? Ele é um adsorvente, né, um material sólido, então ele entra dentro de um equipamento para remover o gás que tem CO2, ele fica dentro da zeólita, junto com a umidade, e aí esse CO2 que fica preso na zeólita precisa ser desprendido, né? Uhum. E aí a gente usa ou calor ou pressão para remover esse CO2, essa umidade que ficou presa nela. Nessa história de produzir zeólita para CO2, vem um outro projeto de uma unidade piloto de captura de CO2 que usa zeólita. Só que como nós não tínhamos escala para produzir, o que a gente fez? A gente portou zeólita, né, da China, e estamos testando uma tecnologia para remover o CO2 de térmicas a gás e carvão a partir de um outro projeto. Esse projeto também já foi contratado em 2017, tem seus 7 anos, e estamos numa segunda fase para aumentar a capacidade de captura de CO2 a partir de zeólita como um insumo, né? Uhum. Um adsorvente para remover esse CO2 no gás que tu queima. Imagina que depois lá da queima do carvão, tu tens um gás rico em CO2 e esse CO2, esse gás, passa por um outro equipamento para reter esse CO2 nesse material que é a zeólita. A zeólita é uma das oportunidades que a gente tem. Futuramente a gente pode testar outros adsorventes nesse equipamento para tentar otimizar o processo. Mas a gente tem até meado do ano que vem para, digamos assim, otimizar tudo que a gente pode nesse processo de captura também. Então, a zeólita veio realmente como uma opção aí para CO2, para detergente, para fertilizante. Em que pé que a gente está com fertilizante no caso da zeólita? A gente está literalmente, nessa semana, produzindo e preparando a zeólita para, na terceira semana de outubro, a gente fazer um plantio, né, e avaliar o desempenho da zeólita como fertilizante comparado a fertilizante comercial. Porque até então vocês vêm testando numa estufa, assim, num laboratório, né, com algumas espécies, né? Exatamente. A gente tem um ambiente que a gente chama de ambiente controlado. A gente projetou aqui um ambiente controlado com containers. A gente preparou esses containers
para a gente poder controlar temperatura, né? Preparar iluminação, isolados, digamos, dos efeitos das intempéries do ambiente, né? Muito calor, às vezes chove. A gente sabe quanto oscila a temperatura aqui na nossa região, né? Um dia está 20 graus, o que aconteceu essa semana, 20 graus, né? E há 2 dias atrás estava quase 40, então isso, para a gente avaliar efeito entre um plantio e outro, a gente perderia muito grau de comparação. Claro. A gente preparou esse ambiente para otimizar as melhores condições e fazer já comparações com o fertilizante comercial. Os resultados foram muito promissores. A zeólita, comparativamente, estou falando do ponto de vista técnico, comparativamente com esses fertilizantes, é muito competitivo. Sim. E agora botar no campo de demonstração, botar no solo, né? Nas estufas, vocês testaram em que espécie, que tipo de plantas? A gente testou com alface e salsa, né? E também estamos testando agora, vamos testar com milho e com soja. A gente primeiro fez as validações do ambiente, equilibramos tudo, vimos que o ambiente está equalizado, agora plantamos zeólita. Então, com alface e com salsa, a gente viu que são ciclos curtos, né? E aí a gente consegue avaliar rapidamente, 30, 40 dias, como é que ficou o desempenho em frente ao comercial. Então, os melhores resultados a gente tem com alface e com salsa, e agora nós vamos fazer o mesmo com soja e com feijão. Por que soja, feijão? Porque são culturas de grande demanda, de grande escala. O Brasil é um grande produtor e a gente pretende realmente testar também. O milho é mais complicado a gente testar no nosso ambiente controlado, então por isso o milho no ambiente já real de demonstração, né, num campo de demonstração de um parceiro do projeto. E nesses testes, vocês estão avaliando também como que essa planta está recebendo essa zeólita, como que essa terra está recebendo, como a parte nutricional dessa planta, se ela se desenvolveu mais ou menos, vocês também estão levando tudo isso em consideração? Sim, exatamente. A gente avalia o quanto que, primeiro, o desempenho, né, a massa aérea fresca, a massa dela seca, depois a questão radicular e também os nutrientes que essas culturas absorvem daquilo que a gente colocou, seja no fertilizante, nos zeólitas, né, seja no fertilizante comercial. A gente vai testar principalmente os 3 componentes, né, nitrogênio, fósforo e potássio, junto com a zeólita, e a expectativa é bem grande, no sentido de como que vai ser o desempenho, principalmente no campo de demonstração. Quando você está num ambiente controlado, você tem as condições ideais, você isola, né? Mas a gente vai ver se a zeólita tem até um desempenho melhor ou pior em relação ao fertilizante comercial nas condições reais. Claro. A nossa expectativa é que a zeólita ela tem uma propriedade de, primeiro, no caso do nitrogênio, de segurar um pouquinho a volatilização do nitrogênio, né? Quando a ureia é aplicada no solo, a gente tem, cientificamente, a gente está falando isso de dados reais, você tem uma perda de nitrogênio para o ambiente. Isso é muito ruim, porque você perde nitrogênio para a atmosfera, isso não é legal. Né? Perde um pouco de eficiência do teu fertilizante. Quando você aplica zeólita, você reduz isso, e aí nós já otimizamos isso em bancada e agora estamos otimistas de ver como que isso vai comportar no mundo real. Claro, com certeza. Agora que vocês vão ver o projeto funcionar na prática de fato, né? Exato. Então, a ideia é em outubro a gente plantar milho e em novembro a gente plantar soja, já no campo de demonstração. Então, no ano que vem, vamos imaginar que milho são 3 meses, vamos imaginar que lá para fevereiro ou março a gente já deva ter alguns resultados para esse primeiro cultivo, né? E soja já um ciclo um pouquinho mais longo, vai ficar lá para o final do primeiro semestre do próximo ano. E a ideia é fazendo ciclos, né? Planta esse, daí num segundo ciclo a gente vai plantar, variando condições, enfim, essa questão do fertilizante a gente sabe que são há uma demanda muito grande, considerando que o Brasil é um grande importador de fertilizantes, então tudo que a gente criar para reduzir essa dependência de fertilizantes externos é bem positivo. É isso que eu ia comentar contigo. O Brasil utiliza muito fertilizante, importa muito fertilizante, né? Se a gente tiver um produto onde 85%
de maneira geral, dos fertilizantes que são utilizados no Brasil são importados. Olha, bastante coisa, né, Thiago? Qualquer iniciativa que a gente puder para reduzir essa dependência é muito interessante, né? E o detergente, a gente está buscando alguns locais para teste, né? A gente tem parceiros comerciais no projeto, que estão buscando essas informações e promovendo já, achando, né, fazendo contatos com empresas para que a gente possa testar, né? A zeólita como detergente, ela é em pó, a gente não precisa granular, assim como é no caso do fertilizante, né? A gente precisa ter ela em bolinhas. No nosso caso, a zeólita está pronta depois de ser preparada, ser produzida aqui na nossa planta piloto. Então, agora é fazer esses testes e ver como é que fica o desempenho. A gente fez testes em bancada, foram bem positivos. Ah, que bacana. Agora é testar, como diz, no mundo real e como se comportaria lá dentro da indústria também. Você acha que tem essa preocupação em trazer essas pesquisas, buscar esses conhecimentos, né? Você mesmo comentou que vocês tiveram essa ideia, né, nessa viagem e pensaram, por que o Brasil não pode desenvolver, por que Santa Catarina não pode desenvolver, né? E vocês têm essa preocupação, né, de estar por dentro do que está acontecendo lá fora com relação a esses avanços tecnológicos e tentar colocar na prática por aqui, por que não desenvolver e tornar isso realidade aqui, né? É muito importante, né? O Brasil ele é referência em muitas áreas, né? A gente é referência em plantio, por exemplo. Exato. A gente é referência em exploração de petróleo em camadas profundas, a gente é referência em muitas áreas, né? Em energias renováveis, enfim. A gente tem que buscar essas referências também para todos os setores, né? E, no nosso caso, a gente tem buscado informações sempre com países que têm esse desenvolvimento tecnológico aprofundado em energias limpas ligadas ao fóssil, por exemplo, no sentido da transição energética. A gente teve em agosto um evento sobre gerenciamento de carbono nos Estados Unidos, né? E lá foram abordadas diferentes formas de mitigação, né, das emissões de CO2, né? Seja de fontes fixas, no caso de termoelétricas, seja você tirar o CO2 diretamente da atmosfera, é um outro projeto que a gente desenvolve aqui, desenvolvendo materiais para retirar o CO2 direto da atmosfera. Olha só que o custo ainda é um pouco elevado, né? É bem elevado, mas tu precisa desenvolver. E aí, como a gente diz, não há omelete sem quebrar os ovos. A gente precisa quebrar os ovos e fazer realmente o desenvolvimento para reduzir os custos, né? E acontece isso com todos os tipos de tecnologia. A primeira que você faz não é a mais barata, mas precisa fazer a primeira para ter a segunda, a terceira, e você fazer as melhorias. Então, esse evento foi muito importante para a gente se atualizar do status que está sendo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem uma política de mitigação de emissões muito forte, e trazer essa realidade para os projetos no Brasil. Nessa questão de captura direta do ar, ou de captura de fontes fixas, no caso térmicas, converter CO2 em produtos, é uma outra frente que a gente tem grande interesse em atuar, né? E o armazenamento de CO2, são os 4 principais temas que foram abordados nessa conferência. Foram mais de 1.500 pessoas participando, mais de 150 projetos que estão em desenvolvimento nos Estados Unidos. Então, a gente pegar um pouco dos insights que os computadores lá estão realizando e trazer para a nossa realidade foi bem importante. E também uma área que a gente tem trabalhado aqui, e que o Brasil é o terceiro detentor de maior reserva de minerais críticos, que a gente chama de são terras raras. Esse foi um assunto que vocês trataram lá também, que a SATIC também está se envolvendo em projetos com relação a isso, né? Explica o que são terras raras, assim, para a gente conseguir entender. Então, falando de uma maneira bem simplista, lá, quem teve um pouquinho de... né, estudou a química lá, seja no segundo grau, na tabela periódica, tem 2 famílias lá no rodapé, que a gente chama da família dos lantanídeos e actinídeos. Lá embaixo no rodapé tem uma série de elementos. Aqueles elementos são elementos terras raras, que são elementos críticos, que a gente chama, junto com o escândio, o ítrio, né? Eles formam uma família de 17 elementos, junto com outros elementos que a gente diz que são críticos, cálcio, silício, alumínio.
são minerais críticos que a gente chama, né? De cobalto, de nióbio, enfim, mas focando em terras raras mesmo, esses 17 elementos, são elementos muito importantes para a produção, né, de ímãs, né? A gente tem uma terra rara que é o neodímio, praseodímio, é um dos 17, dois dos 17, são usados muito para a fabricação de ímãs. Ímãs para motores, Uhum. motores de carro elétrico, motores de geradores eólicos. Então, esses minerais terras raras são muito importantes para desenvolvimento tecnológico. São muito usados também para a indústria de catalisadores, para reforma, para refino de petróleo. Então, é algo estratégico. Todo país precisa, né, Utilizar. Uhum. utilizar. Se quer trabalhar com energia renovável, vai ser dependente de terras raras. Então, a gente está com um projeto aqui, que é um projeto fomentado pela Fundação do Estado, onde a gente sabe que pode tirar terras raras de diferentes pontos. Existe a fonte convencional, como é um minério normal, como é um minério de ferro, como é um minério... Existe a mina de terras raras, certo? Você consegue extrair isso e beneficiar, A né? gente tem isso aqui em Santa Catarina. Nós Aí temos... no sul do estado. Não, a gente tem mais isso no Brasil, na região mais centro-oeste, tem alguma coisa no norte de terras raras, no sul a gente não tem mina de terra rara, pelo Tá. menos não se tem conhecimento. Conhecimento. Uhum. O que a gente tem são fontes não alternativas, fontes alternativas não convencionais de terras raras. Terras raras você pode tirar de drenagem ácida de mina, ou até mesmo de cinzas de carvão, elas estão presentes lá, em concentrações menores do que essas reservas de terras raras convencionais, mas que traz uma oportunidade também de transição energética e de recuperação das áreas que foram degradadas de uma forma no passado, sabe? E que hoje pode trazer um ativo em vez de um problema. Então... Você já tem esses pontos mapeados aí na região sul? Ah, que bacana. A gente em Santa Catarina, na região carbonífera aqui, né, da região de Santa Catarina, na região carbonífera, a gente mapeou vários pontos, né, e identificamos pontos que são mais suscetíveis a gente poder explorar. Esse processo de exploração de terras raras a partir de drenagem ácida de mina já está, inclusive, em escala comercial nos Estados Unidos. Assim, Uau. mas muito recente. Recente, estou falando de 2, 3 anos, assim, muito mesmo. Então, a gente levou isso como referência, estamos mapeando o nosso potencial e estamos numa parceria também com o Laboratório Federal para nós, juntos, né, a gente faz uma primeira estação aqui, faz a segunda lá no Rio, junto ao laboratório, e você otimiza isso e dá um horizonte, olha, que escala, qual é a escalabilidade disso, quanto custa, né? Eles estão fazendo projetos lá com um retorno de investimento em cerca de 6 anos, 6 anos e meio. Então, isso é interessante. Resolver um problema ambiental agregando valor é muito maravilhoso, importante. claro, com certeza. Então, a gente sabe dos desafios que a gente tem aqui na nossa região para fazer a recuperação ambiental. Exato. Né? Para todas, para as carboníferas, para a usina, enfim, e isso vem muito ao encontro desse interesse em mitigar, em fazer a transição. Esse é um projeto de transição na veia, que a gente diz, assim como é das eólicas, assim como é da captura, e trazendo recursos a partir da exploração, né, no caso do minério de terra rara. Então, o projeto de terras raras, a próxima fase a gente está tentando uma prorrogação de mais 1 ano, mas a gente já extraiu terras raras com 90% de pureza, de um primeiro experimento que a gente fez, que a gente coletou 3 mil litros de drenagem ácida de mina, processamos aqui no nosso laboratório e conseguimos amostras com uma pureza de 90%, que é o que, no caso, tem sido obtido também lá fora. Então, a gente conseguiu... chegar no patamar. Ah, que bacana, Thiago. Então, a próxima fase, claro, ter algum lugar onde a gente possa processar maiores volumes, onde a gente possa dizer, olha, a escalabilidade é importante, tem esse potencial, e dizer, um próximo projeto piloto, quem sabe, assim como foi feito lá fora, a gente trazer para cá
colocando isso numa escala piloto. É isso que a gente tem como horizonte, né, com próximas atividades em relação às terras raras. Bacana, muita coisa sendo desenvolvida. Tem mais projeto novo saindo do forno aí, pelo jeito. Sim, Karine, a gente fica buscando realmente opções nessa questão da transição energética, né? E um projeto que tem vindo é o projeto da captura de CO2, né? A partir das eólicas. A gente tem uma planta piloto de captura de CO2 que usa as eólicas como adsorvente, como a gente comentou. Mas tem uma outra iniciativa que a gente tem explorado, que é queimar carvão com biomassa, né? A gente formatou uma proposta, ela está em avaliação. Se tudo der certo, a gente começa esse projeto no início do próximo ano, de fazer cocombustão, carvão com biomassa. Por que isso? Né? A biomassa é renovável, né? Um combustível renovável, e absorve CO2 da atmosfera, né? Então, um balanço, podemos dizer, de CO2 neutro. Se a gente pensar conceitualmente, você queimar carvão junto com biomassa, e você capturar o CO2 que tu está emitindo, então, normalmente os projetos de captura de CO2 focam em remoções de 90% ou mais. Sim. Então, vamos pensar num conceito. Se a gente tiver um processo de captura de CO2, pode ser esse nosso aqui, mas pode ser outro convencional, ok. Se você colocar esse CO2 lá para baixo da terra, que é o que todo mundo tem feito isso, a indústria de óleo e gás faz isso, pega o CO2, bota aí no reservatório do petróleo, enfim, para que nós precisamos estudar pontos onde nós podemos injetar CO2 aqui no Brasil. Isso tem sido feito por algumas empresas, né, principalmente do setor de óleo e gás, mapeando reservatórios de CO2. Isso no futuro, mesmo para a indústria do carvão, isso precisa estar muito claro para que você consiga colocar o CO2 em um desses reservatórios, em especial aqui no Sul, né, por questão de viabilidade econômica. Então, se nós capturarmos CO2, 90%, vamos dizer, e você utilizar 30% de biomassa, que é uma fonte renovável, tem um balanço de emissão negativo. Olha que ótimo resultado. Então, isso, por conta do preço, principalmente carvões do Rio Grande do Sul, em valor menor, o custo menor da tonelada do carvão, isso pode ser interessante do ponto de vista econômico, porque o carvão passa a ser primeiro, um ativo para produzir material, claro, sim, né? Mas trabalhando com a biomassa no sentido de abater suas emissões de CO2 com captura, colocando isso, claro, com o compromisso de ter um processo de captura de CO2 e botar isso para a terra. Então, a captura de CO2 junto com a cocombustão, e pouca gente tem falado isso, né? Pode ser uma alternativa interessante para nós continuarmos tendo segurança energética, no sentido de nós estamos num período agora de escassez de chuva. Exato. Disso. A segurança energética a partir de térmicas, a gente vê a importância aí das térmicas nesse cenário. Exatamente. Né, de crescimento econômico e de escassez hídrica. Mas se a gente conseguir adequar os processos atuais de produção de energia fóssil, a partir desse tipo de conceito, pode ser uma excelente saída para manter realmente a nossa segurança energética. Com certeza. E ao mesmo tempo, nós abatemos as emissões de CO2. Né? É um conceito muito interessante. Claro que seria, não, e se tu não queimar só biomassa? Claro que tu vai ter mais abatimento, né? Mas o custo de tu queimar energia com biomassa, ele é maior. Então, tudo isso vai ser levantado nesse projeto, tem uma previsão aí de 30 meses, e vai estar na fase final de avaliação para entrar no escopo aí das atividades aqui também do Centro Tecnológico da SATIC. Muito bacana. A gente tem muita coisa para acompanhar. Vamos deixar combinado aqui, Thiago, que as novidades você nos atualiza, então, num próximo episódio, combinado? Combinado. A gente atualiza com vocês, com certeza. É sempre um prazer estar falando um pouquinho do que a gente tem feito aqui, né? A ideia é a gente, além de buscar essa transição, né, a gente está
capacitando engenheiros, está capacitando profissionais, né, formados aqui mesmo na própria instituição. Podemos dizer que quase 90% de toda a nossa equipe é formada aqui, e trazer profissionais para esse setor de engenharia tem sido cada vez mais desafiador. Com certeza, porque são mudanças que estão acontecendo, né? Então precisa de novos profissionais, novos estudos, então precisa ter gente capacitada para, né, trabalhar e desenvolver essas tecnologias, né? Exato, esses projetos nos ajudam muito e essas iniciativas são fundamentais para a continuidade aqui da transição energética. Perfeito. Obrigada, Thiago. Fico feliz assim, em saber que Santa Catarina, né, é pioneira em tantas pesquisas e estudos envolvendo aí, pensando na transição energética justa. Então a gente se encontra no próximo episódio, combinado? Quando tiver novidade, você nos conta. Combinado. Conta comigo para a gente fazer uma atualização e a gente contar para todo mundo como é que está o status das nossas atividades e atividades do setor. Então a gente vai ficando por aqui. Eu conversei com o pesquisador Thiago Aquino, ele que é líder do Núcleo de Energia e Síntese de Produtos do Centro Tecnológico SATIC. E se você quiser rever este episódio ou então todas as reportagens que foram feitas pelo Grupo ND sobre transição energética justa, acesse o nosso portal ND+. Eu te espero num próximo episódio. Até lá!